Então, boa noite a todos que estão aqui conosco. Nós vamos dar prosseguimento, né, ao nosso estudo sistematizado da doutrina espírita. Hoje, abrindo, né, para um novo palestrante que chega até nós, e a semana que vem nós damos continuidade ao tema 7 do livro 1, terminando o livro para a gente começar o segundo. Então, para que a gente comece nossa reunião, a Georgia vai ler a página inicial e a Cristiana, então, vai fazer a prece. Boa noite a todos. Do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Com ardente amor, mas, sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros. Pedro, primeira epístola a Pedro, capítulo 4, versículo 8. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento do reino divino entre as criaturas. Problema excessivamente debatido. Solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enchamo-nos de ardente caridade uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto e crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada a outrem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Urge alcançarmos a substância, a essência. Sejamos compreensivos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade e nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para os ensinamentos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir patrimônio valioso. Entretanto, se lhe falta coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquina de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica. Busquemos o amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Então, agora, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Mestre, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, Meia, mentora do Grupo Espírita, possamos sentir essa luz em cada lar, em cada cantinho das nossas respectivas cidades, dos nossos estados, do nosso país. Que possamos, sim, lembrar de cada passagem desse caminho de Jesus que estamos tendo a oportunidade de estudar, de trocar, de sentir, refletir, nos inspirarmos. E hoje a gente agradece essa oportunidade de ter o Marcos, né, como palestrante da noite, como nosso convidado, que possamos inspirar mais uma vez no amor e na humildade
que Jesus trouxe para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Georgia. Obrigada, Cristiana. Então, gente, eu gostaria que vocês conhecessem o palestrante de hoje. Ele se chama Marcos Bernardi. Ele é expositor espírita, né? E ele já trabalha 28 anos na Morada, ela pode ser Morada Espírita, professor Laíre Hans, ou só a Morada Laíre Hans, né? Ela é em Campinas, e ele coordena os estudos sobre mediunidade. Ele é professor, educador, mestre em sociologia. Ministra as aulas, né, nos cursos de pedagogia, direito e comunicação. Então, hoje, o tema que Marcos escolheu para conversar com a gente é o caminho da simplicidade no Evangelho de Jesus. Então, vem bem a propósito disso que nós estamos estudando, né? Que a gente está estudando o Evangelho Rede Vivo. Então, ele vai trazer esse caminho da simplicidade no Evangelho de Jesus. Muito obrigada, Marco, por estar aqui conosco. Agradecidos mesmo pela sua presença. A palavra é sua agora. Eu que te agradeço, minha irmã, agradeço a todos pelo convite. Primeiramente, peço a licença, né, espiritualmente falando, a mentora Meimei, tão admirável mentora, a todos os mentores da casa para poder entrar. E eu peço a bênção ao meu mentor, ao meu professor, que possam guiar as minhas palavras. Bom, meus irmãos, simplicidade, né? Falar de simplicidade hoje parece quase uma palavra fora de moda, né? Porque eu lido com pais de alunos e lido com alunos, porque eu também sou diretor de unidades escolares e sou professor no meio universitário. E a coisa que eu mais ouço das pessoas é reclamações do tipo: você não sabe como é minha vida. Marcos, a minha vida é uma loucura. A minha vida é uma correria. Marcos, mas a minha vida é tão complicada. Nossa, a minha vida, eu não estou dando conta. Eu queria ter mais 40 horas no dia. Então, eu ouço todo dia as pessoas dizerem que não estão dando conta, que a vida é cada vez mais complicada, que a vida é cada vez mais corrida, que a vida é cada vez mais sofrida e que a vida está cada dia mais, vamos dizer assim, bagunçada. Está mesmo, né? Infelizmente, a gente já sabia, isso tinha sido anunciado pelas entidades de luz nessa transição planetária. Embora 2000 anos atrás Jesus tenha dito: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há 2000 anos atrás, Jesus já via a aflição dos homens e falava: vem aqui, estou te dando um outro caminho, meu filho. Mas parece que nós, homens e mulheres teimosos, escolhemos esse caminho que complica a vida. E qual que é o resultado disso, irmãs e irmãos? É uma epidemia de depressão, é uma epidemia de ansiedade. Nunca se vendeu tanto remédio para depressão, nunca se vendeu tanto remédio para ansiedade. E o mais trágico de tudo, é também uma epidemia de suicídio. Não quero chocar ninguém, mas é importante que a gente tenha noção do mundo em que a gente está vivendo. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Então, em 10 minutos são 15 pessoas, durante uma hora são 90, aproximadamente durante o nosso exercício todo aqui, 135 pessoas terão cometido suicídio.
Por que será que a vida foi por esse caminho tão complexo? Então, a primeira pergunta que eu faço é, para a gente tentar refletir junto hoje, é por que complicamos tanto a vida? Por que complicamos o que deveria ser simples? E a segunda questão, para a gente começar a refletir sobre a simplicidade no Evangelho de Jesus, é o sentido da palavra. Porque as palavras, elas vão mudando de sentido ao longo do tempo. Eu vejo que vocês estão estudando o Evangelho Redivivo, que ele começa com toda a metodologia do estudo, não é? E ali uma coisa muito importante é, quando você ler uma parábola, uma narrativa, uma cura de Jesus, você tem que entender qual é o sentido que a palavra tinha quando Jesus viveu. Porque muitas vezes aquela palavra, ela hoje tem um sentido totalmente diferente. Né? Eu estava, não sei se tem algum advogado aqui, né? Mas, por exemplo, a palavra ordinária, ordinário, no dia a dia, isso é um xingamento, né? Sujeitinho ordinário. E no direito, de forma nenhuma, um rito ordinário é um rito comum, é um rito que está seguindo o seu trâmite, né? O seu trânsito normal. E a palavra simples, irmãs e irmãos? A palavra simples, hoje em dia, quase sempre, ela tem uma conotação negativa. Então você fala assim: ah, foi lá no restaurante novo que abriu ali? Ah, fui. E aí, como é? É simplesinho, mas até que é bom. Né? Eu fui visitar a casa da fulana que casou agora com o Beltrano. E aí? Olha, é uma casa simples, mas bem arrumadinha. Foi ver a palestra do fulano lá no centro? Fui. E aí? Assim, uma palestra simples, mas ele é um sujeito simpático, né? Você fala assim, não foi assim uma palestra de um pensador complexo, né? Nosso pensamento dele é cheio de camadas, você não consegue entender. Aí vende, né? Aí é bom, né? Você fala assim, e como é que foi a palestra do outro lá? É uma palestra simples, assim, pensador, sabe? Os exemplos peixe, vinho, ovelha, colheita, joio, trigo, umas coisas muito simples, né? Será que Jesus hoje teria 1 milhão de likes? Ou será que as pessoas iam falar assim, mas é um sujeito muito simples, ele dá uns exemplos lá de colheita, de trigo, de ovelha, uma coisa pobre. Então, lamentavelmente, meus irmãos, minhas irmãs, hoje a ideia de simplicidade nem sempre é vista positivamente. Você fala, fulano é sofisticado, não é? Não importa se você não entendeu nada que ele falou, mas ele é sofisticado. Mas não foi sempre assim. E especialmente no Evangelho, que é o que nós vamos estudar hoje. Porque Jesus nos convida à simplicidade o tempo todo no Evangelho. Então, como eu estava falando, é muito importante que a gente entenda que Jesus falava aramaico, que é uma pequena variação do hebraico. Quando eles foram para o exílio, eles desenvolveram essa variante que é o aramaico. Veja, Jesus falava aramaico, aí o evangelho é escrito em grego, né? Pelo menos o que se tem. Dizem que teve evangelho em hebraico, mas não existem manuscritos. O fato concreto é esse, não existe nenhum manuscrito nos 200 anos pós-Jesus em hebraico. Então, o evangelho foi escrito em grego. Então, por que eu estou dizendo isso? Você tem que pensar assim, olha, que palavra será que Jesus usou aqui, que depois eles traduziram para o grego e que depois eles traduziram para o latim? E o que é que se perdeu nesse caminho? A título de exemplo, depois a gente pode conversar, né, em algum momento, você pega lá, por exemplo, a palavra
é vida. Né? Você tem pelo menos 3 expressões no Evangelho original em grego que foram todas traduzidas no português como vida, mas são totalmente diferentes. Lá no Evangelho grego. Que lá é bios, psique e zoe. Depois, se der um tempinho, a gente até comenta em que passagens elas estão. Mas traduziu tudo como vida. Outro exemplo que eu costumo dar sempre, minhas irmãs e irmãos, é você pega lá a carta aos Coríntios, que está inclusive no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da caridade, e está lá, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, algumas Bíblias traduzem sem amor eu nada seria. Outras Bíblias traduzem sem caridade eu nada seria. Mas por que será que algumas Bíblias traduzem sem amor eu nada seria e outras Bíblias traduzem sem caridade eu nada seria? É porque a palavra que está na Bíblia é ágape. Por quê? Porque o grego tinha, no mínimo, 3 expressões diferentes para amor. Porque eram significados totalmente, eram tipos de amor totalmente diferentes. Mas quando você traduz para o português, onde tinha filia, onde tinha eros, onde tinha ágape, traduz tudo por amor. O mesmo problema a gente tem com crer e fé, que são coisas diferentes. E que muitas vezes são traduzidas tudo como crer. E a simplicidade, mesma coisa. Né? Se você pegar o capítulo 6 de Mateus, ele começa com aquela famosa lição: não ajunteis tesouros na terra, ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não o comem, tal. E aí, lá pelo uma parte do capítulo, ele fala assim: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará em luz, não é? Mas há Bíblias que traduzem assim: se os seus olhos forem simples, todo o seu corpo estará em luz. E algumas até traduzem: se os seus olhos forem íntegros, todo o seu corpo estará em luz. Por quê? Porque a palavra que está lá no original é apilus. Apilus. Apilus quer dizer simples, inteiro, claro ou límpido. E aí a gente já começa a ter uma dica do que era a simplicidade na época de Jesus. Qual era essa simplicidade que Jesus estava tentando, recomendando? Olha que interessante. A nossa língua portuguesa, ela vem basicamente do latim. Então eu fui buscar, eu sempre busco, tento buscar a origem das palavras, porque muitas vezes a gente, sabendo o que ela era lá atrás, fica mais fácil de entender. Em latim, a palavra simples vem de simplex ou vem da expressão sine plica. Toda vez que vocês tiverem contato no latim com uma palavra que começa com sine, sine quer dizer sem. E por isso que, então, sine plica, sem plica. E o que quer dizer plica? Plica quer dizer dobra, reentrância, curvaturas. Uai, mas o que quer dizer simples vem de sine plica? Eu explico. Você tem uma coisa lisa, límpida, clara. O melhor exemplo que eu já vi é um lago.
Então, imaginem, Ana, Márcia, Miriam, imagina o seguinte, você tem um lago de águas límpidas, calminho, paradinho. Você olha para o lago, você vê o fundo, você vê tudo, você vê a pedra, você vê o peixe. Mas se alguém chegar e balançar as águas do lago, encher de ondulações, de dobras, você olha e você não vê. Então, um outro exemplo que eu costumo dar, eu chego aqui em casa, às vezes na pressa, aquela correria, aí de manhã, outro dia, aqui em Atibaia é muito frio, acordei, tinha 2, 3 cobertores, né? Você levanta, eles estão todos ali meio dobrados, e eu larguei a chave do carro no meio dos cobertores. Então, o que aconteceu? Eu procurava a chave do meu carro e eu não conseguia ver, porque aquele cobertor estava cheio de dobras, de reentrâncias. Agora, imaginem vocês, se eu tivesse só com o lençol da minha cama, lisinho, sineplica, sem dobras, e eu tivesse jogado a chave do meu carro em cima do lençol. O que ia acontecer? Eu ia achar na hora. Porque ele estava sem dobras, ele estava límpido, claro, íntegro. Então, a origem da palavra simplicidade era isso. Por isso que a gente fala assim, sabe, eu sou professor, né? E às vezes o aluno vem para nós, deixa a gente até numa situação delicada, que ele fala assim, ô Marcos, tá louco, aquele professor lá, ele vai dar aula, mas ele só complica. O que ele fala é muito complicado. Percebem que é da mesma raiz? Sineplica é sem dobras. Complica é algo cheio de dobras. É aquela palestra, sabe? Às vezes aquele pensador que você vai ver, você fala, gente, será que eu dormi? Será que eu dei uma piscada aqui no meio da palestra? Porque eu não estou entendendo mais nada. Eu não sei onde que ele começou, onde é que ele acabou. E aí, o que ele faz? Ele fala assim, minha amiga, você viu a palestra do fulano ontem? Vi. Ai, por favor, explica para mim. Complica é cheio de dobra, não é? Explica. Toda vez que tem o prefixo es, é pôr para fora. Por isso que você exporta produtos, não é? É por isso que você excomunga um membro da igreja, você põe para fora. Então, quando você fala assim, explica, você está dizendo, tira do meio das dobras a chave e me mostra. Então, simplicidade, na época de Jesus, significava dizer algo que é íntegro, inteiro, límpido, que você olha e você vê. E isto é uma virtude que nós perdemos. Então, é aquela coisa assim, ó. Vou dar um exemplo para vocês de uma das escolas com as quais eu trabalho. A professora me contando que ela chegou lá, 2 crianças de 5 anos, um menino e uma menina, e a menina chorando. Ela entrou na classe, a menina chorando. E aí ela virou para o menino e falou assim, o que está acontecendo? O menino falou assim, por que ela está chorando? E o menino falou assim, porque eu puxei o cabelo dela. E por que você fez isso? É porque eu estava com raiva. E por que você estava com raiva? Porque ela quebrou o meu lápis. Imagina se as nossas relações tivessem esse nível de transparência. É óbvio que eu não estou defendendo o menino que agrediu a menina, óbvio. Mas o que eu estou dizendo é assim,
Veja como esta criança é capaz de dizer o que aconteceu e por que aconteceu. Vejam o porquê de Jesus dizer: deixai vir as minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aquelas que a elas se assemelham. E Jesus completa dizendo o quê? Quem não receber o reino dos céus como uma criança, nele não vai entrar. Ora, o que ele está dizendo? Se você não tiver verdade íntima, eu pergunto, né, para vocês, daqui a pouco a gente conversa. Evangelho de João, capítulo 6. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Será que Jesus estava falando dessa verdade que a gente acessa por livro? Porque você vai lá no Umbral, você lê as obras do André Luiz, e você vê doutores em teologia, que sabem a Bíblia muito melhor que a gente, sabem grego, sabem latim, sabem hebraico, e estão no Umbral. Mais uma vez, como é importante a gente entender o significado das palavras no seu tempo. Em hebraico, quando Jesus falava, conhecer não é o mesmo significado que tem hoje para nós. Por quê, meus amigos e amigas? Porque hoje, quando você fala conhecer, é uma atitude da mente. Você fala assim: você conhece esse livro? Ah, já li. E esse aqui, você conhece? Esse aqui eu só passei os olhos, não conheço bem. Mas na época de Jesus, a palavra em hebraico conhecer queria dizer ter intimidade, vivenciar. Então é como se Jesus estivesse dizendo: você vai vivenciar a verdade para se libertar. Mas qual é essa verdade que está diretamente associada à simplicidade? É a verdade íntima. Nós espíritas temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente acaba vestindo um personagem. Então você começa no espiritismo e você aprende sobre a caridade, você aprende sobre o perdão, você aprende sobre toda a misericórdia, a indulgência. Aí você pega lá o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, e ele começa com o item o homem de bem. E você começa a olhar os atributos do homem de bem, e se você não tiver um bom dia, o que acontece? Você deprime. Você deprime, que você fala: meu Deus do céu, olha aqui, ó, tem isso. O homem de bem faz isso, faz isso, faz isso, e eu? Mas qual é o erro, irmãs e irmãos? O homem de bem é a meta. O homem de bem é o ponto final. Se nós fôssemos aquilo, a gente nem encarnado estava. Mas qual que é o perigo? Vou contar uma história acontecida com uma parente minha, para a gente entender a importância dessa simplicidade, que está diretamente ligada à transparência, limpidez, verdade íntima. Esta pessoa foi abandonada, traída e abandonada pelo marido. E praticamente assim que ela foi traída e abandonada pelo marido, ela entrou no centro espírita. Ela conheceu a doutrina espírita. E aí, ela entrou e aí, olha, o perdão, minha irmã tem que perdoar, tem que, né, entender o estágio de cada um. Tudo isso é verdade, tudo isso estava certo. Mas ela não estava naquele estágio. E o que ela dizia? Ah, não, eu já perdoei. Eu quero que Deus abençoe, né? Ou então aquela clássica, né? Eu já entreguei para Deus.
Às vezes eu já entreguei para Deus, você olha para cima como quem diz, Senhor, faça-me justiça, né? O entregar para Deus nem sempre quer dizer boa coisa. Mas ela tinha esse discurso. Ela acabou, depois de um tempo, mudando, foi para uma outra casa espírita, onde ela teve mais intimidade. E ela, depois de 20 anos, desenvolveu um câncer na mama. Graças a Deus foi curada, a entidade médica luminosa, num trabalho, chegou para ela e disse assim: Minha irmã, você sabe o nome disso que você tem? Ela falou: Ah, é tumor de tipo tal. E aí a entidade médica, né, disse: Não, não é não. Aí ela ficou extremamente preocupada, pensando: será que os médicos erraram o que eu tenho? Aí ela falou: Não, doutor, não é isso. Ele falou: Não. O nome disso que você tem é mágoa. É uma mágoa que você alimentou, que você guardou durante 20 anos, que você não foi capaz de olhar para você. Você é como se a entidade, peço licença para a entidade para dizer, como se a entidade dissesse, você criou um monte de dobras, reentrâncias, para deixar a verdade escondidinha lá no fundo da sua alma. Então você não foi capaz de olhar para você e dizer o que eu quero, o que eu sinto e por que eu sinto. Então, minhas irmãs, meus irmãos, esse caminho da simplicidade, ele é o caminho da verdade, da espontaneidade. Quando Jesus diz assim, se você não receber o reino dos céus como uma criança, você não vai entrar nele. Ora, o que ele está associando da criança? Primeiro, espontaneidade. Segundo, humildade. A criança, quando não sabe, pergunta. Às vezes deixa pai e mãe maluco, né? Porque quando está naquela fase dos porquês, mas ela pergunta. E a gente, muitas vezes, a gente disfarça, porque tem vergonha, tem orgulho. A criança não, ela é espontânea, ela é humilde, ela é verdadeira. Então é o menininho lá da escola. Ela está chorando por quê? Porque eu puxei o cabelo dela. Puxou por quê? Porque eu estava com raiva. Estava com raiva por quê? Porque ela quebrou o meu lápis. E se a gente tivesse esse procedimento conosco? O Allan Kardec, né, ele vai falar dos espíritos de luz. E ele, no livro dos médiuns, ele vai examinar todo o processo da mediunidade, como ela se dá, e uma das questões centrais para Allan Kardec era a garantia de que ele estava falando, ele precisava da garantia de que ele estava falando com espíritos de luz. E aí, ele no capítulo 24, que é sobre a identificação dos espíritos, ele tem lá o item 267. E no item 267 tem uma hora que ele vai falar justamente da linguagem, da forma de se expressar, dos espíritos de luz e dos espíritos, vamos dizer assim, pseudo-sábios, não é? Olha que interessante. Ele diz assim: os espíritos superiores
se expressam de maneira simples, em profundidade. Seu estilo é conciso, sem excluir a poesia de ideias e expressões. É claro, é inteligível para todos. É Jesus. Quem é que pode dizer que não entendeu amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu espírito e entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo? Quem é que pode dizer que não dá para entender essa frase? Volto. É inteligível para todos e não exige esforço para ser compreendido. Eles têm a arte de dizer muitas coisas com poucas palavras. Porque cada palavra tem a sua importância. Gente, você pega os livros de Emmanuel, essa mensagem magnífica que foi lida, uma página. Né? O Emmanuel consegue dizer numa página o que a gente não ia dizer no ano inteiro. Você pega o livro dos Espíritos, olha, eu fiz a esmo agora, 5, 10 minutos antes de entrar na conversa com vocês, só para ver. Mas eu vou fazer um convite para vocês. Pega o livro dos Espíritos na sua casa, faz assim, ó, e abre em qualquer pergunta. Faz assim e abre em qualquer pergunta. É quase impossível você abrir em uma pergunta do livro dos Espíritos que o Espírito de Luz tenha usado mais de um parágrafo para responder. Pode reparar. Você folheia o livro. Aí eu peguei a esmo, minhas irmãs e irmãos, abri e caiu aqui no item pluralidade das existências. Aí Kardec pergunta na questão 166. Como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar de se depurar? Eu fiquei pensando, com todo respeito, né? Não conheço tão profundamente vocês, mas eu fiquei pensando assim, se fizesse uma pergunta dessa para nós, vou repetir, como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal pode acabar de se depurar? Eu acho que a gente ia parar, ia pensar, ia pegar um caderno, ia escrever, reescrever, ia consultar 12 livros, não é? Aí o Espírito de Luz faz assim, ó, submetendo-se à prova de uma nova encarnação. Acabou. Isto é uma simplicidade que só se alcança com elevação do espírito. Que é a capacidade de você olhar e chegar no ponto. Sabe, quando você vai fazer atendimento fraterno, o médium está lá, mediunizado, está ali sob a influência do mentor espiritual, e às vezes a pessoa vem e começa, não, porque a minha vida, e dá uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas. Aí, às vezes, o mentor está ali, o mentor está ouvindo, o mentor vira e fala assim, ó, tum, faz uma perguntinha. Às vezes o mentor solta uma frase e a pessoa desmonta. Por quê? Porque ele teve a simplicidade de ser capaz de olhar aquele monte de dobra e falar, o ponto está aqui. Uma vez eu vi um mentor espiritual no trabalho e uma mãe veio e ela começou a falar do marido e do filho, porque o filho estava na droga e porque não sei o quê, que o marido não ajudava e que ela tinha que trabalhar e que isso, que aquilo outro.
Aí, quando ela deu uma parada para respirar, o mentor virou para ela e falou assim: irmã, você não é a culpada. E essa mulher desabou a chorar, com um alívio no espírito, porque aquilo era o peso que atormentava ela há anos. Mas a entidade de luz fez assim, ó, limpou o trilho, tirou tudo aquilo que estava atrapalhando e falou: tá aqui, ó, esse é o ponto. Então, quando Jesus, meus irmãos e irmãs, nos convida para a simplicidade, né? Ele está dizendo assim: sejam capazes de olhar, primeiro de tudo, para si mesmos, com transparência. Chega de criar dobras e redobras, porque assim como tem dobra e redobra no cobertor e não me deixa achar a chave, a gente cria dobras e redobras na alma. Vocês querem ver? É assim, ó. O menininho falou: puxei o cabelo porque eu estava com raiva, por causa que ela quebrou meu lápis. Ponto. Aí você pega lá na casa espírita, uma irmã brigou com a outra. Né? Pega na casa espírita, uma irmã brigou com o irmão da casa. Aí você fala assim: ô meu irmão, ô minha irmã, vai lá, pede desculpa, vocês têm que ficar numa boa, né? Ô meu irmão, vai lá, pede desculpa para ela. Como é que a pessoa começa a responder? Não é tão simples assim. Então, uma clássica frase quando você não quer enfrentar, quando você não quer resolver, é dizer: não é tão simples assim. Porque aí vem a resposta da minha primeira pergunta, que foi: por que é que a gente complica? Porque na hora que não tem aplica a dobra, eu vejo a verdade, certo? E na hora que eu vejo a verdade, eu tenho que agir. Eu não tenho desculpa. Então, muitas vezes, por insegurança, por medo da verdade, eu prefiro complicar. Eu prefiro colocar um monte de dobras e mais dobras. Outro dia conversava com o pai e o filho dele está com problema de uso de drogas. E esse pai: não, Marcos, sabe que eu tenho isso, mais aquilo, eu tenho também uma função fora do país, eu também tenho mais isso, eu tenho mais aquilo, eu tenho mais aquilo, eu tenho mais aquilo outro. E eu falei: Roberto, ainda bem que você tem tudo isso, né? Aí ele disse: como assim? Eu falei: ainda bem que você tem tudo isso, porque você tem uma boa desculpa para não olhar e não sentar cara a cara com o teu filho e resolver a verdade que está dentro da tua casa, né, meu irmão? E ele percebeu que, na verdade, ele estava criando e cada vez pondo mais coisa dentro da vida dele para ter um subterfúgio, para ter uma desculpa para não olhar e resolver. E é o que a gente tem feito, né? Você pega lá um grande pensador como Lao Tse, né? O pai do taoísmo. Lao Tse dizia assim: na busca pelo conhecimento, a cada dia acrescentamos mais uma coisa à nossa vida. Então é mais um curso, né? É o que a gente tem feito da nossa vida, é mais um curso, é mais uma roupa, é mais um trabalho, é mais um freelancer, é mais um sei lá o quê. Eu vou colocando coisa na minha vida. Então Lao Tse dizia: na busca pelo conhecimento,
A cada dia acrescentamos mais uma coisa em nossa vida. E ele terminava por dizer assim: na busca da sabedoria, a cada dia diminuímos uma coisa em nossa vida. Vejam a profundidade do que Lao Tse está dizendo. Na busca pelo conhecimento, a cada dia acrescentamos mais uma coisa em nossa vida. Jesus diz a mesma coisa. Esse capítulo 6 de Mateus, no qual está escrito: se os seus olhos forem simples, todo o seu corpo estará em luz. Ora, o que ele quer dizer? Você vai olhar aquilo que interessa. Como é que começa o capítulo? Começa com ele falando do quê? Dos tesouros. Não ajunte tesouros na terra, ajunte tesouros no céu, que não vai perder, não vai enferrujar. Como é que ele termina o parágrafo? Onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Termina essa frase, vem a frase seguinte: se os seus olhos são bons, todo o seu corpo estará em luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em treva. Com efeito, quão grande será a treva dentro de vós. E o que vem depois? Não se pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Percebam que Jesus está dizendo o quê? Meus filhos, escolham o tesouro certo. Meus filhos, é como se Jesus estivesse dizendo: meus filhos, a vida de vocês está complicada como está, porque vocês escolhem o tesouro errado toda hora. E não satisfeitos, vocês escolhem mais e mais e mais e vão colocando cada vez mais na vida de vocês. E o caminho da simplicidade é menos, 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 menos. Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês um desafio. Não é um desafio, é um convite. Está chegando um feriado, talvez vocês tenham mais tempo para isso, né? Pega um papel, um caderno, coloca lá: trabalho, família, centro espírita, vida pessoal. E para cada item da sua vida, procure responder a 3 perguntas. O que eu quero? O que eu sinto? E por que sinto? Mas tem um porém. Então você vai colocar lá: trabalho, família, centro espírita, casamento. O que eu quero? O que eu sinto e por que sinto? Mas eu esqueci, tem uma regrinha que eu não falei. Você só pode responder cada uma dessas perguntas em, no máximo, 2 linhas. Aí complicou, né? Vocês estão olhando para mim e falando assim: mas Marcos, o negócio era da simplicidade, agora você complicou. Não, mas sabe por quê, meus irmãs e irmãos? É porque, na verdade, esse é o exercício para a gente tirar as dobras da alma, as justificativas. Se você olhar o Evangelho de Jesus, já indo para o nosso final, tem uma coisa maravilhosa que eu fui perceber bem depois. Há várias situações em que Jesus faz perguntas que parecem não fazer sentido. Como assim, Marcos? Vou dar um exemplo. O cego de Jericó.
Jesus está passando, ele grita, grita, grita para que Jesus pare, e eles não querem deixar, ele vence tudo aquilo, tem toda uma simbologia. Esse cego chega até Jesus. E na passagem do cego de Jericó, quando ele chega até Jesus, Jesus pergunta assim: o que queres? Quando eu era adolescente, grupo de espírita, né? Eu frequentava grupo de adolescente, e eu via essa lição, eu confesso para vocês que me deu vontade de falar assim: ô Jesus, o homem é cego, né? O que ele quer? Mas aí você vê que não é isso que ele está perguntando. Os apóstolos correm até Jesus quando vem ele passar no começo do Evangelho de Mateus, depois que ele tinha sido batizado por João Batista. Olha, aquele lá é Jesus. E eles vão, Jesus, Jesus, eles vão até ele, salvo engano, acho que é André e mais alguém. E Jesus vira para os dois apóstolos, assim que eles chegam perto dele, Jesus vira para os dois apóstolos e pergunta assim: o que buscais? Percebe a simplicidade da pergunta? Mas pensa bem, todos nós numa casa espírita. Imagina que você entra amanhã para trabalhar na tua casa espírita. O teu mentor espiritual, a mentora espiritual, a magnífica mentora espiritual, está ali materializada, vira. Bom, primeiro que você ia desmaiar, né? Se ela estivesse ali materializada, ia ser uma glória tão grande que. Mas depois que ele tivesse desmaiado, passou, tomou uma água, imagina que ela vira para você e fala assim: ó, o que buscai? Você está aqui na casa espírita por quê? E às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a resposta não é a primeira. A resposta não é tão simples quanto parece. E Jesus faz isso o evangelho inteiro, né? Judas aparece com os soldados no Getsemane, no Jardim das Oliveiras. Jesus olha para Judas, o que Jesus fala? A que viestes, amigo? Jesus não está perguntando para Judas daquele fato. Jesus está perguntando para Judas do sentido da própria existência de Judas, como a dizer, você encarnou para isso? Foi para isso que você encarnou? Então, as perguntas mais simples são as mais difíceis. Responder o que quero, o que sinto e por que sinto pode parecer muito simplório, mas muitas vezes vai exigir de nós um esforço de mergulho íntimo, um esforço de verdade íntima, que será libertador. E aí nós vamos lembrar de Jesus dizendo no capítulo 6 de João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas é essa verdade que é a mais difícil. Minhas irmãs, meus irmãos, que tenhamos a limpidez, a humildade e a verdade de uma criança para poder chegar na nossa verdade e para poder ser simples, porque só os espíritos de luz conseguem. Muitíssimo obrigado. Marcos, nós que agradecemos a simplicidade que você nos trouxe, tanto conhecimento, né? Com essa simplicidade, que agora nós vamos mudar nosso pensamento, né, gente? Né? Mas uma coisa simplesinha, não realmente É. você alargou assim a nossa percepção, o nosso entendimento. E
Gente, alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Marcos, minutinhos? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta para ele? Quando você começou a falar sobre o suicídio, né, o que mais acho que choca, toda a temática do suicídio choca, mas é como a gente está vendo o aumento de suicídio infantil também, né? É, Sim, aí a gente fica, eu acho que isso faz as reflexões ficam mais difíceis, elas complicam. Eu acho que elas sim. são, têm muitas dobras nesse momento, sabe? Porque de adulto a gente até consegue formar uma história, ou, mas de criança, e a gente tem recebido muito É, pedidos de crianças que estão, sabe? Outro dia mesmo eu estava no CTI, acabou falecendo. Então, assim, é muito, muito difícil isso, né? Aí é, não é você assim. sabe que o Divaldo, ele fala sobre isso, né? Ele tem um esclarecimento muito interessante, que ele diz que isso tem também uma relação, Miriam, com a transição planetária, porque algumas vezes são espíritos que estão Ótimo. percebendo esse processo de um ponto de Muito. ruptura, vamos dizer assim, né? Que não estão conseguindo se adaptar a ele, né? Agora, eu que trabalho na educação básica e do ensino superior, eu vejo uma outra coisa que é muito triste, é a distância dos pais e mães em relação aos seus filhos, né? Muitas vezes eu recebo pai e mãe, e ele começa a conversar comigo e me dá vontade de falar assim, senhora, tem um clone da sua filha que vem assistir aula aqui com a gente. Porque esta menina que a senhora está dizendo, Não, essa ela não existe. Ela não existe. Se você perguntar para qualquer professor, funcionário, colega da sala dela, essa menina que a senhora está desenhando, ela não existe, né? Então é uma distância tão grande, e eu acho que esse é um ponto muito grave, né? Eu vejo clarissimamente que vou contar uma história resguardando todas as privacidades possíveis, tá? Uma vez entraram três meninas adolescentes na minha sala e elas tinham aprontado lá, eu dei uma bronca e eu acabei de dar uma bronca a uma das meninas, ela morava só ela e o pai, né? A mãe ele era viúvo e, e eu acabei de dar bronca, ela falou assim, diretor, posso falar com o senhor? Ela falou, eu falei, pode. Pensei comigo mesmo, vai entregar as duas, né? Acabaram de tomar bronca, ela vai dedar as outras, vai ser a dedo duro aí enfim, vai denunciar as outras. Ela começou a falar, Miriam, que ela tinha crises de noite, que ela tinha desespero e vontade de se matar. E que aí ela pegava a carteira, o celular e saía silenciosamente, sem o pai. A menina tinha 13 anos. Ela saía sem o pai ouvir, o pai dormia pesado, provavelmente, e andar pela rua de madrugada, 1, 2, 3 horas da manhã. Porque a sensação, provavelmente obsessor dela, né, é que se ela ficasse na casa, ela ia cometer o suicídio. Então, você veja o nível de solidão e desespero que esta menina tinha, para ela se agarrar a alguém que tinha acabado de dar uma bronca, né? E contar uma coisa tão íntima como essa. E lembro-me que ela falou: não, por favor, não conta para ninguém. Eu falei: me perdoa, mas isso não tem a menor condição, não tem a menor hipótese de eu não contar para o seu pai. E quando eu contei para esse homem, ele já era um homem mais velho, ele desabou que nem uma criança nos meus braços. Porque o sentimento que ele teve foi do tipo: como é que eu posso estar todo dia com a minha filha dentro da minha casa?
e eu não estou vendo isso. Para mim, Miriam, tem muito a ver com a nossa reflexão de hoje, sabe? Às vezes você não está vendo que você colocou tanta dobra na frente, Sim. você colocou tanta inutilidade na sua vida, né, para justificar essa situação, né? E mesmo na dura que você deu nela, ela se sentiu protegida, ela se sentiu alguém está interessado até por mim nesse momento. Eu fiz alguma coisa e está chamando atenção, porque o pai dela nem percebia. Obrigada. Tá? Márcia, está com a mão levantada. Marcos, enquanto você falava, né, sobre a simplicidade, né, o complicado, o simples, o explicar tudo isso, eu fiquei fazendo um link com a nossa proposta do Evangelho Redivivo, baseado no livro Renúncia da Alcione, né? Do conhecer, meditar, sentir e viver, porque à medida que a gente vai conhecendo, vai tirando um véu, né? A gente vai descomplicando, vai estendendo o lençol. Eu achei perfeito o seu exemplo para encontrar aquela chave, a chave da mensagem do Cristo. E só estudando, não é conhecendo exatamente com a profundidade o contexto histórico da mensagem do Cristo que a gente vai conseguir realmente chegar no objetivo que a Alcione nos traz, que é vivenciar essa mensagem. E esse exercício que você deu, eu vou dizer para você, difícil, hein? Difícil de Tô. fazer, mas eu vou tentar. É. Ele é doído, sabe, Márcia? Porque muitas vezes ele é revelador, né? Ele é revelador, assim. Eu lembro-me de uma companheira da casa em que ela foi orientada, né, espiritualmente e tal, porque no fundo ela buscava dentro da casa o reconhecimento afetivo, a valorização que ela nunca teve. Ela nunca teve do marido, nunca teve do pai. Então, assim, olha, colocaram fulano na tarefa tal. Aí aquilo para ela era o fim do mundo. Porque, no fundo, qual era o desejo dela? Ela não, é o que buscais, entendeu? Ela estava ali, sem que ela percebesse, porque não era consciente, mas ela estava ali na casa espírita buscando um reconhecimento. Né? Ela queria ser a professora de tal coisa, ela queria ser a coordenadora de tal coisa. Entendi. Mas não necessariamente porque ela queria ser a coordenadora, porque ela queria fazer um grande trabalho ali. Não, ela queria o cargo. Ah. Ela não estava definido nela por quê, né? O que ela sente, o que que ela queria ali, de repente, ela não percebia. E aí as Isso. emoções ficam confusas, né, Marcos? Muito, muito, assim. E muitas vezes a gente tem que tomar um cuidado, porque assim como as entidades de luz estão nos guiando e protegendo numa casa espírita, as entidades trevosas, elas vão tentar derrubar a casa espírita, né? Aconteceu na Casa Espírita, é um livro muito Uhum. claro sobre isso, né? Então, Sim. muitas vezes, é aí, a entidade vai ali e percebe. Ela fala, opa, tá aqui, ó, né? O André Luiz fala do desejo central, né? O Isso. obsessor, o obsessor Não, ele indica, ele encontra o desejo central. Ah, esse aqui é vaidade, esse aqui é poder, esse aqui é não sei o que lá. Então, e isso é uma aí, coisa que a gente tem que fazer, né? Porque muitas vezes você eu lembro de graças a Deus hoje eles estão muito bem, mas dois irmãos da casa, que um pisou na bola com a outra, e aí ele chegou para ela num determinado momento e falou assim, puxa, me perdoa, né, tal. E ela falou para ele assim, olha, assim que o meu coração tiver te perdoado, eu te como, mas hoje eu não consigo. Muita gente, quando ela falou isso, achou uma coisa, sabe? Mas eu falei Estava assim, certo. ela estava certa. sim,
Porque perceba que o que ela fez não deixa de ser um ato de consideração para com ele. Ela falou assim, é como se ela dissesse, eu te considero o suficiente para dizer a verdade para você. E a verdade qual é? Hoje, neste momento, eu ainda não consegui te perdoar. Tá certo. Né? Isso é simplicidade, Sim, verdade íntima. Uhum. com Enquanto certeza. na espiritualidade eles têm as escolas de vingadores, aqui a gente esquece também de estudar, né? A gente tem que se preparar. O Álvaro estava com a mão levantada e Solange também. Alvinho. Álvaro? O Álvaro acho que está Não sem o dá para som. escutar. Oi, oi, alô, Isso, Agora oi. tá. Só hoje tem que falar primeiro ou eu posso falar? Eu vou falar então, rapidinho. Gente, pro povo de terça, eu tô voltando hoje, que eu tenho meu sumido, não foi do tratamento, de tudo, mas a partir de hoje sempre estarei toda terça, toda quinta, e já tem novidades aqui para vocês. Hum. Olha só, Nossa, de novo, Alvinho já fez o livro para lá, ele já xerocou e já até colocou espiral. Muito bem, Alvinho. Terça que vem, então como firme, tá? Antes que você pergunta, tema 7, vamos continuar. tema 7 do livro 1, Isso, do livro 1. Posso tá, pedir para a Solange, que queria fazer uma pergunta pode, também? pode. Tema Solange, 7 do você livro 1. Alvin, acabou? Acabou, né? acabou, pode fazer. Não, eu queria voltar ao assunto dos adolescentes, voltar ao assunto das crianças. O que a gente está vendo muito é que há crianças, muitas, que já têm um certo preparo espiritual e que estão encarnando em famílias que não estão valorizando a espiritualidade. Então, elas se sentem perdidas. E elas começam a perguntar: o que que eu vim fazer aqui? Não foi isso que eu vim fazer aqui. Aonde é que eu estou? É aqui que eu tinha que estar? E aí elas começam muitas vezes a se perguntar nesse sentido. E eu te dou um exemplo pessoal. Com 15 anos de idade, eu me tranquei no quarto, chorei horrores e pensei: o que que eu estou fazendo na Terra? Porque eu estou com 15 anos, sempre fui estudiosa, etc. e tal, e não consegui desenvolver nada ainda. Assim como comigo, aconteceu com meu filho em casa. Então, essa parte é uma parte que está sendo muito difícil de lidar por causa dessas crianças índigos ou cristais que estão encarnando, que são crianças que nos cobram uma forma de criação muito mais diferente do que a que nós recebemos e do que a que receberam nossos pais e por aí afora, né? Então, e muita gente que está aí, né? Como dizia até seu Juarez, de lá de Mangaratiba, muitos dos que estão aí nessas perdidas da vida, nas gangues, etc. e tal, são índigos mal conduzidos, né? Então, é uma coisa que a gente tem que levantar uma discussão muito séria a nível de espiritismo no Brasil, de como lidar com jovens, porque não é a mesma coisa
que era quando nós éramos crianças, e com certeza não vai ser a mesma coisa daqui a 10 anos, porque o progresso da tecnologia está a todo vapor. E a gente vai ter que ir se adaptando a cada instante, a cada mudança que está acontecendo. Você tem razão. Você tem razão. Eu vejo assim, tem dois pontos aí. Um que diz respeito a eles, sem dúvida. Então, eu percebo isso na evangelização infanto-juvenil. Eu falo com as evangelizadoras o seguinte: esta geração o é porque é assim, está escrito e ponto, não adianta. Se você quiser levá-los para Jesus, levá-los para Deus desse jeito, você não vai levar ninguém. Mas tem um outro lado, Solange, que eu acho muito bonito nesses adolescentes, que é assim, papo reto, né? Como eles adoram falar. Então, chega lá, Marcos, papo reto. Por que que tal coisa é assim, tal? Quando você explica e ele encontra fundamento no que você disse, ele, por sua vez, é muito mais fiel que o outro. Ele pega aquilo muito mais fielmente, sabe? Então, isso é uma coisa que eu vejo. E aí entra um segundo ponto que eu digo que tem a ver mais com os pais do que com os filhos, porque assim, quantas vezes você vai a um restaurante e você olha numa mesa e tá o pai aqui com o celular, tá a mãe aqui com o celular. Ó, como é que eu vou reclamar do meu filho? Não é? Se eu sou o primeiro a sacar o celular. Então, eu vejo que esses procedimentos, né, de coisas simples, de memórias que nós tínhamos. Então, pessoas que já passaram dos 50, como eu, você lembrava do dia que seu pai saiu com você para empinar pipa, né? Eu falei outro dia brincando com os amigos lá que eu adorava o dia que minha mãe me levava nas lojas americanas, porque o cheiro do cachorro-quente das lojas americanas eu lembro até hoje. Mas não é só o cheiro do cachorro-quente que eu lembro daquele momento que eu estava de mão dada com a minha mãe, saindo, tendo uma experiência com ela, né? E aí, Márcia, pegando um pouco o que você falou, o que eu acho que dessa proposta do renúncia, o que está faltando para o Espiritismo não é estudo. O que está faltando para o Espiritismo é sentimento. Sentimento. É experiência vivida, né? Eu falo assim, eu lembro a primeira vez que eu levei minhas filhas na favela, que a gente ajuda lá em Campinas, que eles têm um trabalho social. Eu me lembro a primeira vez que eu levei a Júlia num abrigo de meninas que tem aqui na cidade, de uma atividade que a gente tinha, e ela passou o dia com as meninas. E nesse dia eu cheguei em casa, eu sempre conto essa história. E de noite me deu uma intuição, eu fui até o quarto dela, era tipo meia-noite, ela estava acordada ainda, com lágrima. E eu perguntei: o que que foi, Júlia? Pai, eu não consigo dormir. Aquela imagem das meninas não me sai da cabeça. Então, ela aprendeu mais sobre caridade ali, ela aprendeu mais sobre amor ao próximo ali, do que em 10 palestras. Né? Eu tenho um amigo que ele fala: o espírita tem que sair da palestra e ir para a rua. Né? O espírita, isso tem faltado, sabe, Solange? O que eu vejo isso assim é essa ausência de afetividade também, né? É isso que nos falta, né? Eu tenho um pouco a impressão que às vezes o espiritismo, o Emmanuel fala muito bem sobre isso. O espiritismo é filosofia, ciência e religião? É, mas ele é ciência e filosofia para melhor praticar a religião, né? Ele é ciência e filosofia para melhor você chegar mais perto de Deus. E às vezes o espírita fica envolvido em discussões sobre a curvatura da vírgula, né?
E as coisas mais importantes que são essas, né? Pô, a cada 40 segundos uma pessoa se mata. A gente vende mais de 60 milhões de comprimidos de antidepressivo por ano no Brasil. E aí, de repente, você tem lá um simpósio para discutir o 25º corpo espiritual. Lembro-me uma passagem que a gente teve uma vez numa aula lá da Morada, que alguém falou de um autor que falou que tinha 38 dimensões. E eu não aguentei e falei, mas e daí? Que diferença faz? A gente não consegue conceber nem a quinta. Por que sabe, será que é isso que a gente, nesse momento de transição planetária, das pessoas desesperadas, se matando, tomando remédio de tudo quanto é jeito, será que é isso que nós espíritas temos que focar? Né? Será que a gente tem que centrar fogo nisso? Eu penso que não, né? Eu penso que falta muito trabalho de acolhimento adequado a cada faixa de idade. Entendeu? Exatamente, exatamente. Acolhimento é a palavra-chave, né? O que era a casa do caminho de Pedro, Tiago e João? Era, antes e acima de tudo, uma casa de acolhimento. Né? Antes e acima de tudo, é assim, meu irmão, você está sofrendo? Vem aqui. Não quero saber quem você é. Né? Não quero saber por quê. Não quero vem aqui que eu te acolho. Né? Então, eu acho que a gente vai trazer o jovem, o adolescente para a casa espírita muito mais se a gente, primeiro, acolher as angústias dele, né? Porque ele está cheio de angústia. E, segundo, se a gente começar a criar experiências significativas para esse jovem. Então, é a favela, é o asilo, é tal, sei lá, ele foi dar sopa na rua, ele tem que ter vivências, né? Porque, a bem da verdade, vamos falar o português claro, ninguém cresce em amor dentro de casa, né? Ninguém cresce em amor dentro de casa. Você cresce em amor levantando da cadeira, indo para a rua. Né? É assim que você cresce em amor, né? Eu vi Jesus falar, ide e pregai. Eu vi Jesus falar, levanta e anda. Eu vi Jesus falar, vai e socorra. Eu não vi Jesus falar, senta e estuda. Não vi. Não estou dizendo que a gente não tenha que estudar, tá? Não me entendam mal. Mas eu estou dizendo que, às vezes, é muito estudo para pouca caridade. É. Obrigada. Por isso que eu vou falando nesse assunto, desculpa voltar, mas é porque realmente eu estou vendo quantas casas espíritas nós temos em Angra no momento com evangelização funcionando. Quantas casas espíritas nós temos com grupos de jovens funcionando no momento em Angra? Entendeu? Conta-se nos dedos. E algumas mãos vão ficar sem dedos. Entendeu? Solange, eu só sei a do Gifiote e mais nenhuma, né? Ou tem mais? Tem alguma, sim. Mas vamos deixar que a Jorge ainda tem uma pergunta e nosso horário está ficando pequeno. Jorge, por favor. Marcos, muito bom escutar você falar. Tudo que você está falando, assim, vai. Sabe a história da carapuça? Vai mexendo. Em algum momento, em alguma coisa, vai nos tocando, né? E a experiência que você passa de educador é muito importante para a gente, muito interessante. Eu sou professora aposentada, aqui temos outros professores também, e essa linguagem sua é muito familiar para a gente. Aquela do aluno que não fala nada em casa, mas confia em você para falar alguma coisa, e você se vê com a batata quente na mão porque você não pode se omitir, ao mesmo tempo você tem que também manter aquela relação de confiança com aquele jovem, né? Existem coisas que são graves, que não podem escapar, outras que você tem que tentar ajudar. E isso que você falou de você receber o pai ou a mãe, e aí
eu sempre me via numa situação assim, agora eu entendi um pouco da situação do que está acontecendo. Não sou psicóloga, não tenho dom nenhum para isso, mas bastava a figura aparecer na minha frente que eu já sabia o desenho que estava acontecendo, como que ele ia fechar, a ponto de, da próxima vez, eu não chamava mais. Porque eu sabia que não ia ter solução, muito pelo contrário, podia piorar a situação. Aí eu tentava, né, junto com os colegas na escola, nunca tive cargo de direção, não, já fui auxiliar de direção, mas direção mesmo nunca. E dei aula a minha vida inteira e tive a oportunidade de trabalhar com escola primária, depois com Fundamental 2 e ensino médio. Superior, não. Mas, assim, isso é muito presente. Do que você falou da questão das crianças, do suicídio, do que foi comentado aqui, até da situação que aconteceu, que você descreveu, eu vejo muito que a vida dos adultos hoje, ela está passando muito por uma questão de automatismo. A gente ligou o automático e as horas passam. As funções têm que ser, as coisas têm que acontecerem e o resto fica por conta da internet. Então, a gente tem o automatismo de, igual robozinho, a gente andar e fazer as coisas sem olhar, muitas vezes usando antolhos, né? Não olhamos para os lados, dentro das nossas funções, e deixamos a internet educar principalmente as crianças. Porque a internet pode até conseguir educar alguns ou deseducar alguns adultos, no sentido de que se eles não têm uma maturidade emocional para saber filtrar o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que não é, o que me é permitido, o que não é, não deve. Tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito, né? Então, Sim. eu tenho que ter esse filtro. Se eu não tenho, infelizmente. Agora, a criança, a gente não pode considerar filtro. E aí, quando você fala do suicídio infantil, eu me reporto muito, que eu tenho de lembrança, desses desafios que muitas vezes são lançados na internet e a criança sem uma supervisão de um adulto, sem alguém que está ali orientando, olha, isso aí você não... Ela faz. Né? E aí ela Porque ela quer acaba reconhecimento, né? e Alguém vai acaba indo reconhecê-la. embora. E sem contar que eu já vi reportagem do pai ajudando o filho a realizar o desafio. Então você vê aí, quem é a criança da relação ali? Sim, Então, é muito complicado isso. A internet é aquilo, ela tem o uso. Agora, o que você faz desse uso é que está transformando a vida, né? É o que está sim. fazendo. Tá Como você totalmente falou, correto. a gente tinha essa ferramenta na mão e a pandemia nos mostrou como usar de uma melhor forma. Agora, para alguns, foi também uma arma letal, Não onde tem se dúvida. esqueceu, né, do dia a dia, da vida, do convívio, do carne, e só focou na tela. Mas em quê? Focou em quê? E aí foi embora, foi pelo ralo, né? Infelizmente. Então, um comentário que assim, como você falou como educador, eu me vi muito, né? Eu imagino a sua lida com essas situações e em todos os, né, os níveis desde a infância até o adulto. E a gente está perdendo essa simplicidade, essa coisa do olho no olho do toque, por causa do automatismo da nossa vida. Está automática a vida, é só apertar o botão e vai embora. Exatamente. Você está coberta de razão. Esse automatismo aí, olha, só, eu sei que a gente está com o tempo curtinho, então eu vou ler muito rápido e recomendo a vocês. Tem um texto do Emmanuel chamado Simplifiquemos. Vocês acham fácil? Vai na internet, Emmanuel, o livro é Perante Jesus, o texto é Simplifiquemos. Olha o que você falou, Georgia, com o que ele está dizendo. Ele começa o texto dizendo assim, ó. Examinemos aquela riqueza de inutilidades da qual todos devemos nos livrar, a fim de entrarmos na posse dos tesouros do Espírito. Por toda parte, vemos o excesso de bagatelas, de caprichos e ilusões que absorvem o tempo e desfiguram a vida. É exatamente o que você falou, né? E no final das contas, você vê que voltamos para o Evangelho, né? É Jesus dizendo: enquanto vocês não escolherem os tesouros certos,
vocês vão ter como consequência a vida que vocês estão tendo, né? Porque é disso que se trata. Dá tempo para mais uma pergunta? Isabel, que estava com a mão levantada, você viu como uma palestra simples causou tanta discussão, Que bom, né? Que como a ótimo. simplicidade, né? Como as pessoas entenderam profundamente e estão fazendo questionamentos. Isabel, você estava com a mão erguida, querida? Posso falar um pouquinho? Eu, Lógico, primeiramente, Isabel. eu quero agradecer, porque foi maravilhosa a palestra e me trouxe tantas e tantas informações. Foi verdadeiramente um despertar, viu, Marcos? Nossa, eu moro na Bolívia, e para Uau! nós aqui as coisas são muito difíceis. O Espiritismo está, assim, iniciando por aqui. E ontem eu vivenciei uma coisa muito, muito interessante. Por a gente ter essas dificuldades, eu acho que, por exemplo, o atendimento, o receber todos que chegam na casa é fundamental. Então, a simplicidade, essa humildade que você tanto colocou para nós, eu acho que tem que existir, e um sorriso bem dado, sem o interesse que a casa fique cheia, né? Eu acho que é fundamental para aqueles que estão chegando para buscar alguma coisa, porque todos nós, a maioria, vamos à casa espírita para buscar algo. Então, a semana passada, teve um menininho de 5 anos que nós estamos atendendo. E ele, quando ele entrou na sala de passe, porque aqui nós fazemos o passe antes da palestra, e ele não quis ser atendido porque não estava presente a pessoa que ele está acostumado a receber o passe. E ele saiu aí ontem, quando a mãe dele chegou com ele, né? Eu sabia desse caso. Ele pegou e ele olhou para a mãe dele e falou assim: eu não quero ir. Aí eu olhei para ela, ela sorriu para mim, eu falei assim: não, entra, entra. Quem você está procurando está lá dentro. Aí ele pegou, olhou para mim, perguntou assim: mas está mesmo? Sim, está. Pode entrar que você vai se sentir feliz. E ele entrou na sala. Quando ele entrou na sala, Marcos, eu achei tão lindo. Ele foi direto em todas as passistas e abraçou. Todas, todas. E depois voltou para que ele queria ser atendido. A avó dele ia sentar. Ele falou: não, eu vou tomar passe com ela. Ele é uma inteligência, você precisa de ver. Eu achei a coisa mais linda. Então, a gente percebe que esta senhora que o atendeu sofreu assim muito, muito mesmo dentro do centro, devido à sua cor, a verdade é essa. E essa criança acolheu essa pessoa com carinho que me emocionou muito. Então, quando você falou dessa simplicidade, dessa humildade de Jesus, veio assim, até uma coisa assim dentro do meu coração que eu tinha que compartilhar isso com você, Ah, te lindo. agradecer, sabe? Foi Obrigado. muito lindo mesmo tudo que você nos passou. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que Desculpa, agradeço a oportunidade e agradeço por essa história, que é muito tocante. Já valeu a noite. eu que agradeço de coração, viu? É, Obrigada. Eu que agradeço. gente, infelizmente, nosso horário está chegando ao final. Foi muito bom, Marcos. Eu nem preciso falar, porque você viu a reação de todo mundo. E a gente só tem a agradecer e esperar que você volte a Opa, nos ajudar. será Convite um não vai prazer. faltar. Será um prazer. Eu acho uma delícia quando é assim a gente acostumou a fazer palestra olhando para a tela, mas quando a gente está com gente é muito mais caloroso, é muito mais gostoso, né? É gostoso. Então, para aproveitar mais um pouquinho de você, você faria a prece para encerrar esse Ah, momento? pois não. Tá bom. Obrigada. Deus, Pai de amor e luz, Senhor, nós vos agradecemos pelo vosso amor.
que jamais nos abandone e sempre nos guia, Pai. Que possamos correr em direção aos vossos braços, Senhor, como crianças alegres, que percebem a grandeza do vosso amor e que não se escondem, como crianças que confiam num Pai que nunca vos falta. Que possamos, Senhor, sempre saber que a vossa mão estará a nos guiar e que possamos ser simples e verdadeiros, primeiramente perante vós, perante o Mestre amado Jesus, mas também que tenhamos a verdade dentro de nós, que vai nos libertar pouco a pouco de tudo que criamos de obstáculos, de mentiras, que nos afastam de vós, que possamos ter a humildade de saber quem somos, para assim, finalmente, poder nos transformar em quem queremos ser. Obrigado, Senhor, pelo vosso amor que nos guia e jamais nos falta. Amém. Graças a Deus. Então, meus queridos, a gente então agradece a presença de todos e a gente vai encerrar então essa noite que foi um presente para todos nós. Muito, muito obrigada, viu, Marcos? Fica com Deus, gente. Até a